Bom dia, vamos falar com Deus, vamos buscar a presença de Deus. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Esqueça-se de tudo lá fora e vamos buscar a Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, cante. Homens louvando, Deus reunido, Deus reunido com seu povo. Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Cante para Deus. Então subiremos, contigo estaremos, para todo sempre, aleluia. Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, ó Senhor, nosso Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós entramos mais uma vez em oração, mais uma vez nós chegamos diante do teu trono pela fé, firmados sempre nos méritos, no sacrifício e no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Nós queremos
mais uma vez agradecê-lo pelo privilégio que temos de estar na tua presença. Privilégio este que muitas pessoas não tiveram. Elas se foram deste mundo e não tiveram o privilégio de buscar, de estar na tua presença. Privilégio que outras tantas que estão por este mundo não têm, e outras tiveram, mas não deram valor, valorizaram mais o mundo do que a presença de Deus. Queremos agradecê-lo, porque assim como Moisés um dia orou, dizendo: se a tua presença, falou com o Senhor, dizendo: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste monte. Porque ele sabia que sem a tua presença não haveria meios de prevalecer diante das lutas que teria pela frente. Sem a tua presença também não temos condições de prevalecer diante das lutas que o mundo apresenta. Sem a tua presença não há sentido verdadeiro na vida, porque tu nos criaste para que nós andássemos, permanecêssemos na tua presença. Por mais que o homem possa conquistar alguma coisa neste mundo, sem a tua presença vive-se uma vida sem sentido, sem razão de ser. E assim muitas pessoas têm vivido neste mundo. Por dentro não há vida espiritual. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, por saber que o Senhor é fiel, por saber que o Senhor é poderoso, de tal maneira que basta o Senhor agir e tudo se transforma. Basta o Senhor dar uma ordem, qualquer situação, por mais impossível, se torna possível. Aquilo que não existe é trazido à existência. Queremos agradecê-lo, meu Deus, por saber que o Senhor não muda, permanece de eternidade a eternidade. Por saber que todo aquele que de fato confia na sua palavra não será confundido, envergonhado. Queremos pedir mais uma vez para que o Espírito Santo, que tem o poder para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, convença os corações que ainda não foram convencidos a respeito da tua vontade. O Espírito Santo venha fortalecer, renovar, dar ainda mais força aos que o têm
buscado de todo o coração. Que o Espírito Santo trabalhe para levantar, Senhor, aqueles que vêm espiritualmente caídos, prostrados, sem força, sem vigor espiritual. Que o Espírito Santo fale com aqueles que continuam divididos entre o Senhor e o mundo, semeando mais para a carne do que para o Espírito. Aqueles que ainda, Senhor, se mantêm divididos, que o Espírito Santo reavive todos os que de coração estão dispostos a fazer a tua vontade. O Senhor venha lembrar-se daqueles que vivem um momento de angústia, de aflição, de adversidade, que estão, quem sabe, vivendo situações extremamente impossíveis aos olhos dos homens, mas que creem na sua força, no seu poder, na sua grandeza. Venha dirigir, conduzir esta reunião, para que essas pessoas possam encontrar vida espiritual, a tua força, a tua presença, e elas tenham certeza de que o Senhor falou aos seus corações, e possam tomar, Senhor, a direção certa. Está, Senhor, escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que o Senhor venha lembrar-se disso e venha fazer o mais, aquilo que o braço, a capacidade humana não pode fazer. Nós te glorificamos, te agradecemos, pedimos: faça resplandecer a luz do teu rosto sobre este lugar, sobre nós, de maneira que haja vida espiritual, as trevas sejam completamente dissipadas. Se há pessoas aqui, meu Deus, vivendo uma vida de opressão espiritual, venha libertá-la. Se há pessoas caídas, levanta, vivifica e abençoe o teu povo, e todos os que de todo o coração vieram te buscar, em nome do Senhor Jesus. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem imortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, Tu és Deus, serás para sempre assim. Fecha os olhos e canta. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, e comigo estás.
O teu poder é eterno. Ninguém detém. Ninguém detém. Ao teu nome seja a glória. Ao teu nome seja a glória. Honra e poder. A honra e poder. Tudo que podemos dar. Tudo que podemos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, será para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falhas, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Feche os olhos e ore assim em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esta honra de estarmos aqui para te buscar. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Lava-nos, limpa o nosso coração, a nossa mente. Lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Nos dê, Senhor, condições de te buscar, de te encontrar, de ouvir a tua voz e glorificá-la. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Vai rapidamente exibir uma entrevista. É um dos pastores que fazem parte do nosso ministério lá na Índia. E é uma entrevista rápida. Ele não fala inglês, né? Ele fala o telugu. O pastor Cassei, essa entrevista foi gravada há 2 meses, estão se recuperando lá, ainda um lockdown severo, tem horários que ninguém pode sair de casa, então, mas essa entrevista foi gravada 2 meses atrás, e o pastor Moses é um exemplo da importância, inclusive, do seminário teológico que nós temos na Índia, porque ele já estava fazendo a obra de Deus, mas não havia nenhuma preparação, né, orientação teológica, e isso tem sido importante para ele. O pastor Cassei traduz 8 minutos, mais ou menos. Vamos assistir, depois a gente vai orientá-los. A gente exibe na igreja porque nem todo mundo tem redes sociais para assistir, então é importante a gente ver, tá bom? How are you, Pastor Cassei? Thank you, Bishop. By God's grace, by your prayers, we are fine, sir. Amém. How are you, Pastor Amen. Moses? He says that by God's grace, he and his family are fine, sir. Okay. How and when did you know the gospel, Pastor Moses? చెప్పండి 2019లో మేము దేవుని నమ్ముకున్నాం అండి. 19 నమ్ముకుని విశ్వాసంగా నేను తొందరగా కొన్ని తర్వాత 2012లో దేవుడు పిలిచాడు. నేను పుస్తకమైన కమిటీలో ఉంటుండగా దేవుని పిలిస్తే దేవుడి సేవకు వచ్చాం. ఆ 2012 నుంచి కూడా సేవలో మేము సాగుతున్నాం. I was born in a fisherman community, and 2008 I believed the gospel, accepted Christ as my savior,
Then I began to attend the church, and God spoke to me in the year 2012. Then I got baptized. Then, having a burden for the ministry, I began to preach the gospel. Then few people came together. I have started a small church among my people, fishermen community. From then, I have been working among them, sir. So how did your call to God's work happen, Pastor Moses? మీరు చెప్పండి, మీరు ఎలాగ మార్చబడ్డారో ప్రభు వాక్యం అని చెప్పండి. 2019 దేవుడు పిలిచినప్పుడు వాక్యాన్ని పిలుచుకొని దేవుని సన్నిధికి వచ్చాను. సంపూర్ణ వ్యాపారం విడిచిపెట్టేసి అన్ని విడిచిపెట్టేసి దేవుని సేవలోకి వచ్చాము. దేవుని సేవలోకి వస్తూ స్వార్థ చేసుకుంటూ సేవ నేను నడిపిస్తున్నాం అన్నమాట. చిన్న ఒక పాకలో పెట్టుకుని దేవుని సేవ నడిపిస్తున్నాం. In 2012, when I became a Christian, I was working as a businessman in the sea, and God called me, and I have left my business. Then I began to preach the gospel, and God using me among my fisherman community, and now I have a small church, and there I have been spreading the gospel among the fishermen people. Okay. How long have you been serving God, Pastor Moses? మీరు చెప్పండి గట్టిగా, ఎన్ని సంవత్సరాలు బట్టి ప్రభు సేవలో ఉన్నారు చెప్తున్నారు? 9 సంవత్సరాలు అయ్యారు. 9. Yeah, he has for last 9 years, sir. Okay. How is God's work in India? Okay. మీరు చెప్పండి, మీ సేవ ఎలా జరిగిస్తున్నారు చెప్తున్నారు ఇండియాలో గట్టిగా. 9 సంవత్సరాలు పని బాగా జరుగుతుందండి. చేసుకుంటూ మామూలుగా శనివారం ఆదివారం మామూలుగా జరుగుతుంది. తర్వాత వారానికి ఒకసారి గృహాలు దర్శించి వెళ్తూ ఉంటాం. తర్వాత నెలకు ఒకసారి ఏమో ఆన్లైన్ ఫాదర్ పెడుతూ ఉంటాం. అలా చేస్తున్నాం. I have been conducting Sunday service, then on Saturday fasting prayer, then Wednesday women's meeting, then sometimes I conduct cottage prayers among the fishermen people, and I take the tracts, I go out and preach the gospel, and this is how I am working for the Lord in India. Okay, great. How does your church work in the evangelization of the city, Pastor? చెప్పండి, ఈ యొక్క సిటీలో మీ చర్చ్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేకలను రక్షించడానికి చెప్పండి. ప్రస్తుతానికి అనేక ఆత్మల కొరకు అనేక దేవుని సన్నిధికి నడిపించాలని, దేవుని రాజ్యం కొరకు సిద్ధపరచాలని, వ్యాపారాలు విడిచిపెట్టి ఆదాయం విడిచిపెట్టి దేవుని కొరకు సాగాలని ఆశతో సేవను ఇచ్చాము. అయితే సేవకు వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడడం జరుగుతుంది. చాలా కొన్నిసార్లు పోషణ కూడా ఇబ్బందికరంగా జరుగుతుంది. దేవుని కృప అలా ఉంటుంది. అయినా కూడా దేవుని కృప అలా జరిగిస్తున్నాము. In my city and me, and there are only few people are working for the Lord, and we are only working among the fishermen community. I am not going out because there are many fishermen people are there. They fish in the sea and they don't go anywhere. They are idolaters. So I go to them, I pray for them, and I preach the gospel, and because of that many became a Christians, and now they're attending the church, sir. What's your biggest dream as a pastor? చెప్పండి, ఇంతకు ముందు మీరు ఎలా ఉండేవారు అని, మీ యొక్క ఎలా మారారు, తర్వాత ఏంటి మీకు పెద్ద ఐడియా, మీ గోల్ అని అడుగుతున్నారు. మామూలు పుస్తకం చేసుకుంటూ మామూలు అన్యులుగా ఉండేవాము. అయితే నా వివాహం అయిన తర్వాత ఆమె క్రైస్తవురాలు, నేను అన్యులుగా ఉంటుండగా ఆమె నా భార్య ద్వారా నేను రక్షించబడ్డాను. ఆమె రక్షించబడిన తర్వాత దేవుని సన్నిధిలో ఆమె మా దాన్ని పెట్టి అప్పుడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళడం జరిగింది. తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొంచెం బాగుందని చెప్పేసి ఆత్మీయంగా బలపడిన తర్వాత కొన్ని జనాలకు దేవుడు పిలిస్తే దేవుని సేవలోకి మేము సంపూర్ణంగా సేవలోకి వచ్చాం. అయితే కొన్ని విషయాల్లో సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా శ్రమలు పడడం జరుగుతుంది, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనేసి
I was a non-believer, but my wife is a believer. Through her prayer, I got converted. Then I became a Christian. When I became a Christian, I left all my business. Then I started the ministry. But in the ministry, there are many difficulties to serve the Lord in India, especially among the fishermen community. But I have dedicated my life, and for last 9 years, I have been working. I saw many are coming to Christ through my ministry, but they all are poor fishermen. You please pray for them. How important in the ministry of the church of the New Band in your life, Pastor Moses? మీరు ఈ న్యూ బర్త్ సహవాసంలో ఉన్నారు కదా, ఇది ఏ విధంగా మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల ఏమేమి నేర్చుకుంటున్నారు? ఈ భర్త చేస్తే అయ్యగారు మన విషయంలో డాక్టర్ దండయ్య గారి విషయంలో మేము గురువు గారు మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ అనేక సార్లు మమ్మల్ని ముందు నడిపిస్తున్నారు. అదే కాకుండా కొన్నిసార్లు మాకు తెలియని విషయాలు మాకు నేర్పుతూ ముందు నడిపిస్తూ అనేక రకాల ప్రోత్సహించి ముందుకు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నారు. కనుక మా ఆత్మ చాలా ఆత్మీయంగా మాకు ఉంటుంది, బలపడుతున్నాం కూడా. I was an illiterate, but the New Birth ministry started a Bible school. I joined in the New Birth Bible school, and I have been getting a training. Then in the New Birth training and the fellowship, I have learned many things: how to do the God's work, how to manage the church, how to go out and witness, and how to behave as a pastor. And I have learned so many things through this New Birth ministry. And I'm happy every month we are having a fellowship here with Pastor Kasse and with all other New Birth pastors. I'm really encouraged. And that fellowship gives me backup and also encouragement to go forward and do the ministry among our own people. And I am happy about the New Birth Church ministry, sir. Amen. Thank you so much, Pastor Kassei, Pastor Moses. God bless your life, family, ministry, India Nation. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Bishop. Amen. Please pray for us. Amém. Deus abençoe a vida deles. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo 33. Você vai fazer a sua parte, prestar atenção para que Deus possa falar ao seu coração. Amém? Êxodo 33. Eu quero sim sentir você perto de mim. Teu doce amor, tão puro e belo como a flor. No teu olhar, tão bem que eu quero me encontrar. Quero sentir a tua mão, de pai a me guiar, Cante, não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer, Me ensina, cante como ouvir o teu chamar, Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Me ensina, Deus,
ouvir o teu chamar, meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Os passos teus. Olhe para mim, por favor, preste atenção e faça a sua parte, né? Principalmente aqueles que cochilam durante a pregação e acabam não recebendo nada. Eu não vou ler todo porque o texto é longo, mas para a gente entender, você compreender, é sempre importante lembrar que o objetivo não é encher as pessoas simplesmente de um conhecimento teológico, porque só isso não quer dizer nada. Muitas pessoas às vezes vão a igrejas e muitas das vezes até por orgulho, né? Os pastores querem pregar uma mensagem meio que inteligente, uma coisa meio que intelectual, para passar a ideia de que eles conhecem muito. E às vezes, muitas vezes as pessoas saem da reunião vazias, porque elas ouviram apenas palavras, e o Espírito, a vida que a palavra de Deus traz não foi passado. Então é fundamental que você entenda isso. Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Se manifestou para ele, ordenou que ele voltasse ao Egito, porque Moisés já estava há praticamente 40 anos, né? Moisés já estava um bom tempo lá no deserto, né? E ele retornou ao Egito para libertar o povo. Deus se manifestou, fez grandes milagres, sinais, tirou o povo do Egito, os introduziu no deserto, o objetivo de levá-los à terra que ele prometeu. E lá no deserto, num determinado dia, Moisés, como era costume, mas nesse dia de um modo especial, Deus chamou Moisés para subir ao monte, né, que ele deveria subir o monte, para receber as tábuas da lei. E Moisés subiu, passou um longo período lá com Deus. Deus preparou as tábuas, o dedo de Deus escreveu as leis naquelas tábuas, mas enquanto isso o povo de Israel lá embaixo se corrompeu. Com a permissão de Arão, eles fizeram um bezerro de ouro, porque eles diziam: Moisés demora, não vai voltar mais, está demorando, não vai voltar mais, nós temos que ter um Deus. E eles levantaram, formaram um bezerro de ouro com os objetos que eles doaram, fizeram um bezerro de ouro. Deus viu e disse para Moisés: desce logo, porque o povo se corrompeu. E Moisés desceu com as tábuas da lei, e chegando lá havia uma festa, as pessoas estavam comemorando, adorando o bezerro de ouro. Moisés quebrou, indignado, as tábuas da lei. Deus mandou que os idólatras deveriam ser mortos naquele dia, naquele período. 3.000 homens morreram, os próprios hebreus mataram os idólatras, morreram 3.000. Deus falou: tem que limpar, tem que santificar. Mataram 3.000, mas Deus decidiu, indignado, que iria matar aquele povo. Moisés intercedeu, orou. Deus falou: vou matá-los e começo uma nova nação por você. Mas Moisés foi lá e clamou a Deus, intercedeu. Deus falou: tá bom, eu não vou matá-los,
mas a minha presença não acompanha mais esse povo, não acompanha mais. E Moisés lutou nesses dias pela presença de Deus. Mas eu queria ler aqui Êxodo 33, 7, que fala da tenda da congregação. Ora, Moisés costumava tomar a tenda, havia uma tenda. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, e cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Olhe para mim, por favor. Então, quando Moisés, depois a gente continua lendo, olhe para mim, quando Moisés queria falar com Deus, conversar com Deus, receber instrução de Deus, orientação de Deus, o que ele fazia? Ele se direcionava para aquela tenda que estava fora do arraial. Era uma coisa separada, era uma tenda separada ali da convivência do povo do arraial, uma coisa fora. Então, quando Moisés se dirigia para a tenda, o povo se levantava e cada um ficava à porta da sua própria tenda, e eles ficavam de costas, esperando que Moisés entrasse na tenda. Quando Moisés, versículo 9, uma vez Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então, olhe para mim, Moisés, quando ele entrava naquela tenda, o que acontecia? A coluna de nuvem baixava ali perante a tenda. Essa era uma maneira de Deus se manifestar. Então Moisés dentro da tenda e a coluna de nuvem ali praticamente sobre aquela tenda, próximo àquela tenda. E o que acontecia? Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Não era apenas Moisés está orando, não, ali havia um diálogo entre Moisés e Deus, Deus e Moisés. Então Moisés falava e Deus também falava, ele instruía como se fossem dois amigos conversando, diz a Bíblia. Versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué, servidor fiel de Moisés, auxiliar de Moisés, fiel a Deus, tinha a sua vida pessoal com Deus, crescia espiritualmente, e ele fazia como se uma espécie de guarda dessa tenda. Então, para que servia a tenda? Para que Moisés conversasse com Deus e Deus com Moisés. Então não era Moisés simplesmente orando e depois Deus lhe responde ou lhe respondia. Não, ali havia um diálogo entre Moisés e Deus e Moisés. Muito bem. Lá no versículo 12, disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo,
porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Porque Deus havia dito: a minha presença não vai mais com vocês, esse povo. Eu vou enviar um anjo, mas a minha presença, ela não acompanha mais esse povo. Por quê? Porque esse povo se corrompeu, levantou um bezerro de ouro, trocou Deus por um bezerro de ouro. Minha presença não vai mais com vocês. Então Moisés agora está falando com Deus. O Senhor disse, mas o Senhor não disse quem vai enviar junto comigo. O Senhor disse que achou graça aos meus olhos, se agradou de mim. Deus se agradou dele, da sua fidelidade, da sua dedicação, da sua obediência. Deus por várias vezes deixou isso claro, que se agradou dele. Então agora ele está dizendo: o Senhor se agradou de mim, mas não diz quem vai comigo. Versículo 13: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Então Moisés está pedindo a Deus para que, se o Senhor se agradou de mim, então me mostra qual é o teu caminho, qual é a tua vontade, qual é a tua direção, quais são os teus desígnios, né? E para que eu possa achar graça aos teus olhos. Versículo 15: então 14: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus então decidiu: a minha presença vai com você. Então Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste monte, pois como há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu, teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu, teu povo, de todos os povos da terra, né? Olhe para mim, qual é a grande diferença entre o cristão e o incrédulo? É a sua maneira de vestir, ou porque ele tem uma Bíblia, porque ele vai à igreja, simplesmente por essas coisas? Não. A maior diferença é o fato da presença de Deus estar com o cristão. Essa é a maior diferença que tem que existir. É o fato da pessoa ter certeza e mostrar através da sua vida de que a presença de Deus é com ela. Essa é a grande diferença. Versículo 17, para a gente não estender muito: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste. Quer dizer, a minha presença vai com você, eu vou mostrar para você o meu caminho, os meus desígnios, meus objetivos, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés está dizendo: eu quero ver a tua glória, o teu poder. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu compadecer. Acrescentou, Deus disse para ele: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum e verá a minha face e viverá. Agora Moisés pediu a Deus sua presença. Moisés, olhe para mim, pediu a Deus: me mostra o teu caminho, os teus desígnios. Agora Moisés está dizendo para Deus: me mostra a tua glória, o teu poder. Eu quero conhecer a tua glória. Deus disse: nenhum homem poderá me ver a minha face e viver. Porque nós temos um corpo físico, esse corpo tem limitações, não há como, além disso, nessas condições não há como a gente ver Deus, vamos dizer assim, como Ele é
e permanecermos vivos, não há condições. Então Deus disse: homem nenhum poderá ver a minha face e viverá. Disse mais, versículo 21, o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu me porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Então Deus fez tudo isso. Moisés ficou lá numa penha, um buraquinho. Quando Deus passou, sua glória passou, Deus cobriu Moisés, não ele morreria, e Moisés conseguiu vê-lo pelas costas, porque ver Deus pelas costas significa ver as suas obras, a manifestação do seu poder, a atuação de Deus. Então nós não podemos vê-lo fisicamente, os nossos olhos, face a face como ele é, mas nós podemos vê-lo através das suas obras na nossa vida, na vida de outras pessoas. Nós podemos ver a atuação de Deus na nossa vida. Mas o ponto importante é que, passados anos, olhe para mim, passados anos, muitos anos, Jesus veio, pregou, ensinou, fez milagres, foi preso. Antes de ser preso, prometeu que iria morrer, afirmou que iria morrer, ressuscitar, e também prometeu aos seus seguidores que enviaria o Espírito Santo. Enviaria o Espírito Santo. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Esteve pelo menos 40 dias entre as pessoas após a ressurreição. Apareceu, diz a Bíblia, para pelo menos umas 500 pessoas. Então, umas 500 pessoas, mais ou menos, tiveram a oportunidade de vê-lo após a sua ressurreição, porque ele ficou ainda esse tempo. Depois Jesus foi assunto ao céu, subiu aos céus. E passados aí praticamente 10 dias, 50 dias após a sua ressurreição, podemos dizer, o Espírito Santo que ele prometeu foi enviado. Então lá em João capítulo 14, para você entender, compreender o que Deus deseja colocar no seu coração. Moisés usava uma tenda. Nós não precisamos mais de tenda, evidentemente. João capítulo 14, 16, Jesus promete outro Consolador. Consolador significa, na tradução melhor, aquele que vai ao lado, acompanha. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é de vez em quando, sempre convosco. O Espírito da verdade, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo também é chamado Espírito da verdade, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor Jesus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? O Espírito de Deus, olhe para mim, o Espírito Santo não é concedido àqueles que têm um coração ligado a esse mundo, preso a esse mundo, que anda em comunhão com este mundo, que segue esse mundo. Uma pessoa pode até estar na igreja, como existem, infelizmente, muitas pessoas. Elas são membros de uma igreja, mas elas são mundanas.
Elas conheceram Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus, mas o coração delas é um coração voltado para o mundo, associado ao mundo, ligado a esse mundo. O Espírito Santo não veio para o mundo, mas para aqueles que se desprenderam, se desligaram, se desligaram desse mundo, das ilusões deste mundo, por causa da fé em Jesus. Então, quando ele diz, o Espírito que o mundo não pode receber, mas o Espírito Santo está aqui na terra. Mas quem tem um coração ligado, associado a esse mundo, que segue o sistema desse mundo, para esses o Espírito não foi enviado para esses. Então é preciso que a pessoa creia em Jesus verdadeiramente e desprenda-se do sistema, das ilusões desse mundo. Caso contrário, o Espírito Santo não vai habitar nessa pessoa. O Espírito da verdade, versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não vê, não tem consciência a respeito dele, nem o conhece. Vós o conheceis, disse ele, porque ele habita convosco e estará em vós. Olhe para mim. Então, Jesus está falando com os seus discípulos, seguidores. O Espírito que o mundo não pode receber, não vê, não tem consciência a respeito do Espírito de Deus, nem o conhece. Vós conheceis, vocês conhecem esse Espírito pelo qual estou falando, porque ele habita convosco. Jesus estava no coração dos discípulos, e não só no coração, mas estava no meio deles. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então vocês o conhecem, porque ele habita convosco, ele está no meio de vocês, mas ele estará em vocês. Então olhe para mim, por favor. Moisés, para ter o seu relacionamento com Deus, para ouvir Deus, para ter uma comunhão com Deus, para ter uma intimidade com Deus, Moisés ia na tenda, uma tenda. Isso passou. Não precisamos de tenda. Jesus veio, próprio Deus veio na semelhança humana, e quando, antes mesmo de ser assunto aos céus, ele prometeu que não deixaria os seus seguidores sozinhos, sem direção, perdidos. Como é que eu vou? Por onde eu vou? O que Deus quer? Por onde eu vou? Eu vou enviar outro Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos. E ele vai guiá-los, ensiná-los, enfim, o Espírito Santo que habita convosco, porque Jesus estava ali. Não se separa Jesus do Espírito Santo, é o Espírito dele, é o Espírito de Deus. Jesus foi assunto aos céus. No dia de Pentecostes se cumpriu aquela promessa. O Espírito Santo foi derramado, concedido. Jesus estava se referindo a esse dia. Ele estará em vós, porque quando a pessoa crer em Jesus como Senhor, eu estou crendo em Jesus como Senhor, eu passei a crer em Jesus como Senhor. De certa forma, há uma medida da presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Há uma medida da presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa, porque ela passou a crer em Jesus. Então ela pode, evidentemente, orar, o Espírito Santo falar no coração dela, pode, mas ela não pode bater o martelo
e se considerar como alguém batizado no Espírito Santo, porque ela não é. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, eu nasci do Espírito Santo, eu me arrependi, eu criei em Jesus, eu desejei e nasci, eu fui regenerado. O Espírito Santo vem e ele gera no espírito, não é na carne, no corpo físico, não é na alma, ele gera no espírito da pessoa uma nova natureza. Todo mundo nasceu trazendo uma natureza pecaminosa, terrena, contrária a Deus. O que é ser regenerado? O Espírito Santo vem e ele gera no espírito da pessoa uma nova natureza, uma natureza agora que tem a semente de Deus, é uma natureza que quer Deus. O Espírito de Deus está fazendo parte da vida desta pessoa, porque ela nasceu de Deus, ela tem a semente divina. Quem regenerou essa pessoa? O Espírito Santo. Muito bem. Ela pode ter, evidentemente, sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus, ela pode ter a direção de Deus. Agora aqui Jesus está tratando de uma coisa mais forte. Ele está falando aqui do Espírito de Deus habitar dentro dessa pessoa, trazendo-lhe inclusive poder. Então Jesus diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, se referindo ao dia em que o Espírito Santo viesse para habitar dentro deles, está falando dentro deles. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, o batismo no Espírito Santo, você pode dizer que é a plenitude dessa experiência. Jesus disse: naquele dia, que dia? No dia que o Espírito Santo habitar dentro de vocês, vocês vão saber que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. O Deus Pai, Filho, habitando dentro da pessoa, dentro do cristão, através da pessoa do Espírito Santo. E disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Olha, quem tem os mandamentos e guarda, não é quem conhece a Bíblia, simplesmente. Quem tem os mandamentos, quem conhece a sua palavra, a sua vontade, quem tem os seus mandamentos e guarda, e vive. O Espírito Santo não é, e não foi prometido para alguém que simplesmente vai na igreja e não vive a palavra de Deus. Não, Jesus está falando de determinadas, vamos dizer, determinados requisitos para quem quer ver o Espírito de Deus habitando dentro de si. E uma delas é a obediência. Ninguém é perfeito, mas se eu quero que o Espírito Santo habite dentro de mim, eu preciso estar vivendo a palavra de Deus. Não é que eu sou perfeito, mas eu tenho que estar vivendo a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o batismo no Espírito Santo é uma maneira do Deus Pai e Filho se manifestar na vida daquela pessoa. Como? Através desse batismo no Espírito Santo. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Olha para mim. Então não funciona uma vida de teoria. Eu amo muito Jesus,
Muita gente diz isso, escreve isso, fala isso. Eu amo Jesus, mas não guarda, não vive a sua palavra, não funciona. Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem é que o ama? É a pessoa que diz que ama e vive uma vida de desobediência? Não, é a pessoa que guarda a sua palavra. E disse: quem me ama, versículo 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Eu estou no meio de vocês, estou convosco, quer dizer, ainda estou no meio de vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, olhe um pouquinho para mim. Moisés queria descobrir os desígnios de Deus, os objetivos de Deus, quais são os seus caminhos. Ele ia para a tenda, a coluna de nuvem descia e ele falava face a face com Deus, como se fosse dois amigos. Era uma conversa, uma comunhão muito íntima, pessoal com Deus. Muito bem, nós não precisamos de tenda, nós temos algo muito maior. Quando o próprio Deus promete habitar dentro daqueles que creem em Jesus como Senhor, através do Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito Santo virá e ele vos ensinará todas as coisas. Então Deus não, olhe para mim, Deus, diferente do que muita gente pensa, Deus não estabeleceu as coisas como se estivesse, ou como se ele vivesse revelando para nós o futuro disso, o futuro daquilo outro, o futuro, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, como é que vai ser a minha vida na semana que vem. Não há vida nesse sentido, mas ele promete nos mostrar a sua direção, nos dá entendimento de como devemos ir, quais são os seus propósitos para conosco, quais são os seus objetivos para conosco, como devemos nos proceder. A gente não vive, o cristão não vive como muitas pessoas incrédulas. As pessoas incrédulas, por isso que elas seguem o tal do horóscopo, aquela mentira desgraçada. Porque você nasceu no mês tal, você é de leão. Você é de peixe, você é de não sei o quê. Então hoje a previsão para quem é de peixe: você vai ter que nadar muito. É cada coisa imbecil. Você que nasceu de peixe, você que é de peixe, você vai ter que nadar muito. É um monte de coisa imbecil. E as pessoas vivem assim: como é que vai ser o meu futuro? Não é assim que a gente vive. Nós temos a promessa de que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então nós não precisamos correr para uma tenda. Você pode ter sua comunhão com Deus lá no seu quarto, você pode ter sua comunhão com Deus em qualquer lugar. Mas o mais importante é que muitos cristãos, eles, tendo o Espírito Santo à disposição para guiá-los, ensiná-los e conduzi-los, eles muitas das vezes se mantêm longe de tudo isso. E isso é um grande erro, porque se você já tem o batismo no Espírito Santo, evidentemente você precisa vir à igreja, você precisa ter um pastor para te instruir, ajudar você a crescer espiritualmente. Você pode ler a Bíblia, você deve ler a Bíblia. Mas se você
mantendo-se em comunhão com o Espírito Santo, se você se mantiver em comunhão com o Espírito Santo, você tem condições de ter a sua vida sempre direcionada, sempre direcionada, sempre direcionada. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, o verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que crê realmente na sua palavra, ele não tem motivo para ele viver sem direção. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, por onde eu vou? Meu Deus, o que o Senhor quer? Meu Deus, ele tem condições de viver com direção. Eu estou em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai instruindo, ensinando, direcionando, guiando, conduzindo. Muitos cristãos às vezes esquecem disso, desprezam tudo isso, às vezes vivem uma vida muito mais na base da carne. Eles passam às vezes anos e anos dentro da igreja, mas eles não propõem no coração: puxa vida, eu posso ter o Espírito de Deus habitando em mim, que vai inclusive me trazer poder, capacidade para ser testemunha de Jesus, mas muito mais do que isso, eu posso ter o Espírito Santo me direcionando, me guiando, me conduzindo cada dia. Mas não, às vezes se mantém muito mais numa vida carnal. Se você verificar, nem todos os que estão na igreja podem dizer: eu nasci do Espírito Santo, eu fui regenerado. Nem todos podem dizer isso. Há pessoas que às vezes estão ouvindo a palavra de Deus há muito tempo, ou elas continuam sendo as mesmas pessoas de antes, não mudou nada. As pessoas olham e dizem: não mudou nada, não mudou nada, não aconteceu praticamente nenhuma transformação dentro dessa pessoa, porque sequer nasceram de Deus para poder dizer: eu nasci de novo, eu fui regenerado. O batismo no Espírito Santo é para aqueles que nasceram de Deus, é para aqueles que de fato já nasceram de Deus. E quando nós então propomos no coração, quando a pessoa propõe no coração: puxa vida, eu não preciso, eu posso ter o Espírito de Deus habitando dentro de mim. Jesus disse: ele estará em vós. Às vezes eles desprezam, às vezes eles não dão ouvido, às vezes eles não dão valor. Jesus disse assim ainda no versículo 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém? Até o dia de Pentecostes, ninguém recebia e recebeu o batismo no Espírito Santo. Ninguém. No Antigo Testamento, quando Deus queria usar alguém para uma determinada missão, um objetivo, o Espírito do Senhor se apoderava daquela pessoa, como aconteceu com Gideão, aconteceu com Jefté, aconteceu com Sansão. O Espírito do Senhor vinha sobre aquela pessoa e dava a ela uma unção, uma capacidade para aquilo ali. Acabou aquilo ali, saiu. Não era, nunca foi batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, a partir dali. O que tudo isso quer dizer, o bispo? Quer dizer que nós temos algo muito grande,
à nossa disposição, muita gente despreza, E você vê muitas das vezes, inclusive por isso que muitos caem na mão do capeta. Muitos cristãos por aí vivem aí igual os incrédulos. Os incrédulos vivem atrás de horóscopo. Hoje você que nasceu de leão, aí vai lá, põe o ouvido na rádio para uma mãe de santo disfarçado, um pai de santo disfarçado, dizer o que vai ser o dia deles hoje. Hoje você tem que esperar isso e aquilo do seu dia. É uma palhaçada. Mas tem um monte de cristãos que estão por aí atrás de revelações do capeta. Um monte de cristãos atrás de profecias que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Um monte de cristãos também que eles estão correndo atrás para saber a respeito do futuro. Assim como os incrédulos vão lá no horóscopo para ser enganado pelo capeta, é um monte de cristãos também correndo atrás para saber o futurozinho deles de alguma forma. Isso nada tem a ver com Deus. Nós podemos, por causa e através do Espírito Santo, nós podemos buscar direção. Por onde o Senhor quer que eu vá? O que eu faço aqui? O que eu faço diante dessa situação? Quais são os teus desígnios? Então nós não vamos viver meio que cegos, sem direção, sem rumo, porque o próprio Jesus garantiu que o Espírito Santo vos ensinará, Ele vos guiará, Ele vos ensinará. O Espírito Santo veio para fazer muitas coisas, e dentre elas, guiar o seguidor de Jesus. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver qual é a sua condição espiritual. Eu ainda, ô bispo, eu ainda não fui regenerado. Já ouviu sobre isso? Não houve um novo nascimento dentro de mim. Você está na igreja do novo nascimento, mas você não nasceu de Deus. A igreja do novo nascimento é um nome, o nome da denominação. Eu estou aqui na igreja do novo nascimento, mas eu ainda não fui regenerado. Eu não posso dizer assim, eu sou uma pessoa regenerada, eu recebi uma nova natureza. Por quê? Porque quando a pessoa é nascida de Deus, ela não vive na prática do pecado. Não é que ela é perfeita, mas ela não vive, ela não consegue mais, ela não permanece na prática do pecado, porque ela nasceu de Deus. Eu ainda não nasci do Espírito Santo. Então tem que abrir o coração, arrepender-se profundamente dos pecados e desejar, ó Deus, ó Espírito Santo, eu quero nascer de novo. Eu quero ser de fato um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. O Espírito Santo vem, é Ele que faz. E Ele opera esse milagre no espírito da pessoa. Ela recebe uma nova natureza, que tem a semente divina. O Espírito Santo está fazendo parte da vida dela, está? Ela nasceu de Deus, ela tem a semente divina. Isso ainda não é. Ela pode ter comunhão com Deus nessas condições? Pode. Mas isso ainda não é aquilo a mais que Ele prometeu. Ele prometeu batizar com o seu Espírito. Então, quando acontece o batismo no Espírito Santo, significa que o Espírito Santo vem, habita dentro desta pessoa e ele traz os dons para essa pessoa, a capacidade de se tornar uma testemunha de Jesus. Ora, então não há motivo para que um cristão, a não ser que ele não tenha comunhão com Deus. Eu não sei o que eu faço, estou sem direção, minha vida, estou confuso. É porque não tem comunhão com Deus. Porque se tiver, vai buscar. Não precisa montar uma tenda, não tem mais.
tenda. Não tem mais a tenda da congregação, não precisa. Agora, diretamente, sem precisar de uma tenda e sem que desça coluna de nuvem. O Espírito Santo, diretamente, ele pode direcionar, falar, ensinar, guiar os seguidores de Jesus, trazendo uma certeza, uma segurança muito grande de que a pessoa não está sozinha. Qual era a preocupação de Moisés? A preocupação de Moisés é que a presença de Deus não vai mais, Deus falou que não vai mais comigo. Aí Deus falou, não, minha presença vai contigo, e eu te darei descanso. A Moisés, se a tua presença não, como quem disse, se a tua presença não fosse comigo, então eu não tenho condições de sair daqui, da onde eu estou. A preocupação maior de Moisés era que a presença de Deus estivesse com ele. Então, isso quer dizer que você precisa se olhar a sua condição espiritual. Já nasci de Deus, mas até hoje eu não tenho esse batismo no Espírito Santo. Por que não tem? Está vivendo a palavra de Deus? Estou. O que falta? Objetivo, propósito, sede para ter. Então eu vou batalhar por isso, não é por mérito. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou perseverar na oração. Eu preciso ser batizado no Espírito Santo. A condição espiritual é muito maior agora, porque a pessoa tem esse batismo dentro dela. Então, lembre-se disso. Não há motivos, eu ando meio confuso na vida, meio sem direção. Não é por causa das circunstâncias, é porque você não está tendo comunhão com Deus, com certeza. Se você tiver, você vai buscar a direção de Deus e Ele vai te conceder. Amém? Deixa eu só ler aqui rapidamente para a gente terminar. João capítulo 16, João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus estava dizendo, eu tenho que ir, eu tenho que ser assunto aos céus, para que o Consolador venha. Se eu não for, ele não pode vir, não pode vir. E disse, versículo 6, mas versículo 7, mas eu vou repetir o 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quer dizer, não é que o Espírito Santo vai sair convencendo todo mundo, todos os habitantes da terra vão se converter, não é isso. Jesus quis dizer que quem tem o poder para convencer uma pessoa incrédula a respeito do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então o trabalho de convencer não é do pastor. O pastor tem que se preocupar em convencer ninguém, jamais. Se ele se pensar nisso é uma grande besteira, ele tem que convencer. O pastor transmite a palavra de Deus, ele transmite a verdade.
Quem tem o poder para convencer a pessoa? Minha vida está errada diante de Deus, eu estou praticando pecado, ou se eu continuar assim, eu vou para o inferno, vai haver julgamento. Olha, pecado, justiça, juízo, eu tenho que me arrepender. Quem convence a pessoa? É o Espírito Santo. Se ele não convencer, ninguém vai poder fazer. Versículo 12, para a gente terminar. Tenho ainda agora muito que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tá certo? Então Moisés tinha que entrar na tenda. Entrava na tenda, falava com Deus, uma grande comunhão com Deus face a face. A nuvem descia. Nós não precisamos de tenda, nem a tendas mais, não precisamos dela, nem nuvem. A gente tem diretamente o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Então, quando o cristão, infelizmente são poucos, procura manter-se em comunhão com Ele, Ele vai direcionando. Não tem razão para que se viva sem direção. Para terminar, vou repetir, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, desde o dia de Pentecoste ele já veio. Ele vos guiará a todas as coisas, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Então eu quero, olhe para mim, por favor, fazer uma oração. Use a sabedoria, inteligência humana não, é espiritual. Qual é a sua condição nesse aspecto? Você pode dizer assim: eu já nasci de novo, houve uma regeneração, eu me tornei uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, a minha vida é voltada para fazer a vontade de Deus. Você nasceu realmente de Deus? Eu nasci, mas eu ainda não tenho o batismo no Espírito Santo. Você tem que buscar esse batismo. Você vem à reunião domingo, quarta-feira, tem oportunidade de buscar? Tem, mas não é só aqui. Você pode ir na sua casa, separar lá o seu momento sozinho lá: eu vou buscar esse batismo, perseverar. Eu já fui batizado no Espírito Santo, eu tenho certeza que eu fui, mas como é que você está? Tem gente que anos e anos atrás foi batizado no Espírito Santo, mas foi esfriando, apagando, foi decaindo espiritualmente, não manteve uma comunhão. É um exemplozinho da fogueira. Eu recebi esse batismo, a fogueira acendeu dentro de mim. Eu tenho que manter-me em comunhão com Deus para que essa fogueira continue acesa. Não, eu fui levando minha vida com Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira e tal, fui decaindo, carnalidade, fui decaindo, a fogueira está quase apagada. Você tem que correr atrás. Eu tenho que me reavivar espiritualmente. Vou à igreja, tem a reunião de domingo na igreja, tem a reunião de quarta-feira, para a gente buscar crescimento espiritual, mas lá na sua casa você pode firmar um propósito com Deus: eu vou voltar a buscar a presença de Deus, eu preciso me reavivar espiritualmente. Quer dizer, não há nenhum motivo a não ser que não se tenha comunhão com Deus. Aí vai viver meio perdido.
Um monte de cristãos por aí, caindo igual uns loucos dentro de igrejas, desmaiando, uma palhaçada, achando que é o Espírito Santo. Um monte de pastores se aproveitando disso, enganando as pessoas, dizendo que há manifestação do poder de Deus. Fizemos um culto, a glória de Deus baixou, um monte de gente caiu, o Espírito Santo estava aqui. Mentiroso, mentiroso, sem vergonha, mentiroso. A maioria sabe que aquilo ali nada tem a ver com o Espírito Santo, é mentiroso, sem vergonha. Faz aquilo para que as pessoas se iludam e pensem que o poder de Deus está naquela igreja e multiplique o número de pessoas, porque muita gente está correndo atrás disso. Muita gente está correndo atrás disso. Se um pastor sentar, falar com a pessoa, não, eu queria lhe aconselhar, lhe orientar. Às vezes a orientação não é interessante. Mas se um pilantra disser, não, eu tenho uma revelação aí para você, ó, tem uma revelação boa aí, forte aí nego quer. Por isso tem um montão de gente aí na mão do capeta, e tem um montão de igrejas iludindo. É gente que desmaia, gente que cai, é igreja que parece mais centro de macumba, um terreiro de macumba, um monte de gente louca lá rodando, rodopiando igual uns doidos, um monte de gente fazendo até palhaçada. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Se você mantiver a comunhão com Ele, Ele vai te orientando, te direcionando. Preciso vir na igreja? Claro. Precisa congregar? Precisa. Mas não tem motivo para dizer vivo sem direção. Não sei o que fazer da minha vida. Não sei para onde ir, não sei o que vai... Não tem. Porque Jesus prometeu. Ele vos guiará a verdade, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai trazer aquilo que não é dele, mas que vem do Pai. Pronto. Então, ora, não precisamos de tenda, nós precisamos de comunhão com Deus. O tempo da tenda passou, e Moisés aproveitou muito bem a oportunidade que tinha. Agora nós temos, aliás, já há muito tempo, o Espírito Santo veio para ensinar, guiar, conduzir. Amém? Então eu quero fazer uma oração. Se você está aqui na igreja, mas está vivendo uma vida de pecados, está vivendo uma vida de transgressões, você morresse agora 10h35, e em segundos você estaria no inferno, porque acontece a morte física, não houve salvação, inferno. E os demônios fazem questão de levar, de disputar, de pegar quem tem que ir para lá. Não é como muita gente pensa. Então você diz, eu estou vivendo uma vida pecaminosa. E quem sabe você está ouvindo a palavra de Deus há muito tempo, muito tempo. Aqui na mente você sabe de tudo que está fazendo de errado, você sabe. Abra o seu coração, peça o Espírito Santo para te convencer logo do pecado, da justiça, do juízo. Se arrependa, confesse o seu pecado, Jesus é fiel e justo para te perdoar. É um monte de jovens aí morrendo, um monte de gente que pensou que eu vou viver até os 80, 90, até não sei quanto, e foram embora. É muita gente no meio dessa pandemia aí que não tiveram nem tempo de se arrepender. Tem gente que, outro dia eu citei um caso, né, de um rapaz que passou mal no domingo, internou, entubou, quarta-feira já estava sendo sepultado, né? E esse rapaz tinha um cristão que estava sempre evangelizando ele, e ele nada, nunca quis nada, a vidinha mundana, por aí. Então você tem que fazer,
abrir o seu coração. Se não fizer isso, ó Espírito Santo, me convença. Eu não vou convencer você, não tenho condições de convencer, nem estou aqui para isso, nunca estive. Esse não é o nosso trabalho. Deus não nos chamou para convencer ninguém. Ide por todo mundo e pregai. Quem convence? O Espírito Santo. Então, se você está assim, abre o seu coração para Ele te convencer e você sair dessa. Porque se não sair, for para o inferno, você não vai poder me acusar, nem a Igreja do Novo Nascimento. Nem vai ter chance, como muitos vão querer fazer. Não vai poder no inferno dizer: olha, vim para cá porque o bispo, o pastor lá na Igreja do Novo Nascimento nunca pregou sobre pecado, nada. Não vai poder fazer nada disso. Você que está aqui, não nasceu de novo, abra o coração, queira. Já nasci, não tenho batismo, busque. Você que tem o batismo no Espírito Santo, está vivendo em comunhão, está mantendo comunhão, mantenha-se, Ele vai te direcionar. Amém? Fique de pé, por favor, vamos buscar a presença de Deus. Esqueça-se de tudo lá fora, por favor. Feche os olhos no nome de Jesus. Espírito Santo, meu guia, sopre meu ser, assopre meu ser, a vida. Tu és a essência de Deus, Tu és a essência de Deus, e luz para os caminhos meus. luz para os caminhos meus. Espírito Santo, Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, que traduz esta melodia, o fôlego santo, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador, o fôlego o santo fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador. ó Espírito Santo, em o nome de Jesus, abençoe o teu povo que está aqui. Moisés falava com o Senhor face a face, mas ele precisava se dirigir à tenda, até que a coluna de nuvem baixava, e ele falava com o Senhor. Jesus veio, morreu por nós, foi assunto aos céus e nos enviou o Senhor para nos acompanhar, para nos guiar, para nos ensinar todas as coisas. De lá para cá, Senhor, passamos a ter acesso direto ao Teu Espírito, porque cremos em Jesus. E Jesus garantiu, dizendo: Ele vos ensinará todas as coisas, porque não falará de si, mas falará aquilo que ouviu do Pai. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não vê e nem o conhece. O Espírito Santo veio
e se faz presente dentro de muitos que o seguem, que se faz presente no nosso meio, mas que deseja habitar em todos os que creem em Ti. Espírito Santo, se há pessoas aqui vivendo uma vida de transgressões, uma vida mundana, uma vida de carnalidade, eu peço, Espírito Santo, convença, trabalhe para que esta pessoa permita ser convencida, e sendo convencida por Ti, ela nunca mais voltará a essa vida de transgressões. Senhor, há pessoas aqui que continuam sendo as mesmas pessoas, o mesmo homem, a mesma mulher, porque não houve uma regeneração, não houve um novo nascimento. São pessoas que, embora conheçam, estejam ouvindo a Tua palavra, continuam vivendo a mesma vida de antes, mesmo coração, mesmos objetivos, as mesmas práticas. Eu peço, Espírito Santo, fale com esta pessoa, que ela precisa nascer de novo, ela precisa ser regenerada, ela precisa rasgar o coração, arrepender-se para ser regenerada. Há pessoas que já foram regenerados, mas que por algum motivo, quem sabe falta de fé, acomodação, falta de objetivo, ainda não receberam o batismo, ainda não foram seladas pelo Senhor. Fale com elas para que elas aproveitem a riqueza da oportunidade de ter o batismo com o Espírito Santo em suas vidas. Há pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, quem sabe esfriaram, enfraqueceram, permitiram que a Tua unção fosse se apagando em suas vidas. Fale com elas para que elas proponham no coração lutar e começar a se levantar espiritualmente. Venha, ó meu Deus, porque não há motivos para vivermos sem direção, para vivermos confusos. O Espírito Santo foi enviado não só para convencer o mundo do pecado, mas para acompanhar a todos aqueles que o seguem, para ensinar, guiar, para nos fazer lembrar de tudo que o Senhor nos tem dito. Ó Senhor, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, porque nós temos a garantia de que o Espírito Santo estaria conosco para todo sempre. Não ficaríamos, nem ficaremos sozinhos. Nós temos a garantia de que Ele nos guiará a toda a verdade. Sim, Ele nos ensinará todas as coisas. Ó Senhor, seja glorificado através da nossa vida, do nosso ser, do nosso coração. Busque a presença de Deus, rasgue o seu coração. O Espírito Santo está disponível a todo aquele que crê em Jesus, a todo aquele que abre o coração
a todo aquele que guarda a sua palavra, a todo aquele que o ama. O Espírito Santo quer nos guiar todos os dias. O Espírito Santo quer nos ensinar. O Espírito Santo quer a cada dia mostrar os desígnios de Deus para conosco. O Espírito Santo quer nos consolar, nos amparar, nos ensinar. E nós só precisamos buscá-lo, só precisamos rasgar o nosso coração e nos envolvermos com Ele de todo o nosso coração. E Ele então vem e trabalha, ensina, fala, orienta, fortalece, consola, ampara, porque Ele é Deus. Oh, meu Deus, seja exaltado, glorificado seja o Teu Espírito, glorificado, Jesus, seja o Senhor, exaltado seja o Teu nome. O Espírito Santo que veio para te glorificar, que veio para conduzir a tua igreja, que veio para nos ensinar todas as coisas. Senhor, venha sobre o teu povo e abençoa o teu povo com a tua presença. Adore a Deus, ore, busque, faça aquilo que você entende que precisa fazer, porque Ele é Deus, Ele está aqui. Sim, Ele se faz presente no nosso meio. Nenhum de nós temos merecimentos, nenhum de nós temos méritos, mas nós precisamos abrir o nosso coração e nos colocar diante dele para que Ele venha operar na nossa vida. Sim, nós te exaltamos. Nós não precisamos nos dirigir a uma tenda, Senhor, mas nós temos acesso direto ao Teu Espírito e o Teu Espírito a nós por causa de Jesus. Sim, Senhor, exaltado, glorificado, engrandecido seja o Teu nome. Venha e fortaleça o Teu povo. Renova, Senhor, aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo e que estão aqui te buscando, Senhor, que estão aqui, meu Pai, te adorando. Sim, adore a Deus. Você que tem o batismo no Espírito Santo, adore-o em outras línguas, glorifique a Ele em outras línguas, exalte-o em outras línguas. Você que não tem o batismo no Espírito Santo ainda, busque, adore ao Senhor Jesus de todo o coração. Diga para Ele o que Ele representa para você. Declare, expresse o seu amor, o seu louvor, a sua consideração para com Ele. Ah, Tu és a nossa força, Senhor. Tu és a nossa força, aquele que nos ensina, que nos guia, Espírito Santo, aquele que nos dá a direção, aquele que fala, que nos instrui segundo a Tua vontade. Sim, Senhor, erguemos as nossas mãos para adorá-lo, glorificá-lo, porque não há, Senhor, razão, motivos para que aqueles que creem em Ti vivam sem direção, vivam sem saber qual a Tua vontade. Sim, meu Pai, venha e mostra, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, a Tua força. Dá, Jesus, o Teu Espírito àqueles que não têm. Renova, Senhor, aqueles que já têm o Teu Espírito. Convença a respeito do pecado, da justiça, do juízo, aqueles que precisam ser convencidos. Regenera, Espírito Santo, aqueles que não foram. Oh, Tu és o nosso guia, o nosso Deus, a nossa riqueza, o nosso bem, o nosso Deus. Adorado seja o nosso Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, venha sobre o Teu povo, envolva, Senhor, o Teu povo, abençoe o Teu povo que Te busca, que Te adora. Senhor, trabalha, opera nos corações. Venha, Espírito Santo, venha e abençoe o Teu povo que está aqui.
neste momento, aleluia. Fale com Ele de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, aleluia. Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, o fôlego santo que cura, liberta de Deus, vento consolador, o fôlego santo que cura, liberta de Deus, vento consolador. Espírito Santo, meu guia, Espírito Santo, meu guia, sopra em meu ser, sopra em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus. Ore, cante, faça aquilo que você desejar. Caminhos meus, o fôlego santo que cura, liberta de Deus, vento consolador, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador, o fôlego santo, levante as mãos, que cura e liberta de Deus, vento consolador, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador. Ó, nós te adoramos, porque, como já falamos, não precisamos de uma tenda para ouvir a tua voz, para receber a tua direção, o teu conselho, a tua instrução, para conhecer os teus caminhos. Precisamos estar envolvidos contigo, em comunhão contigo. Te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor, além de ter morrido por nós, ainda nos enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que permanecerá todos os dias para sempre com aqueles que se mantêm na tua presença, nos teus caminhos. O Espírito Santo que fala, que nos instrui, que nos dirige, independente das circunstâncias deste mundo, temos a garantia de que Ele vai continuar nos ensinando todas as coisas, nos fazendo lembrar de tudo que o Senhor nos diz. Espírito Santo, venha sobre o teu povo, venha sobre os que
te adoram, te buscam. Jesus batiza no Espírito Santo os que te amam, os que creem. Jesus renova a tua unção sobre aqueles que têm a tua unção e que têm andado nos teus caminhos. Nós te adoramos, tu és o nosso Deus. Não há, Senhor, razão para se viver sem direção e uma vida confusa. Basta te buscarmos, nos envolvermos contigo, e o Senhor não apenas ouve, mas o Senhor também fala, ensina, dirige, consola e guia. Seja glorificado e exaltado. O fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador. O fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Diga: nós te agradecemos. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus.